Já o Palmeiras registrou prejuízo de 124 milhões de reais nos primeiros 6 meses desse ano. Para completar, Danilo na mira da Atalanta. Tudo isso e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o meio atacante Maurício não desfalcará o Palmeiras. Jogador que chegou a pegar um jogo de suspensão pelo STJD por ter acertado o Kaká no jogo contra o Vitória foi absolvido, ou melhor, ele teve sua pena convertida em advertência, dessa maneira está apto a continuar jogando pelo Verdão. E o Danilo, volante do Botafogo, entrou na mira da Atalanta da Itália. Volante que quase se transferiu para o Palmeiras, o Botafogo recusou 30 milhões de euros, jogador que não quis se mudar para o Zenit e que agora interessa ao clube do Calcio. O problema é que a Atalanta oferece 25 milhões de euros. A gente está falando de algo na casa dos 147 milhões de reais. O Botafogo já recusou 30 milhões de euros e sonha com até 40 milhões de euros. Dos 147 milhões que a Atalanta sinaliza, para os 236 milhões de reais que o Botafogo quer, há uma grande distância. A curiosidade é que, se não quis se mudar para o Zenit, o Danilo gosta da ideia de se mudar para o futebol italiano e faz força para que o negócio aconteça, mas imagino que não há nenhuma possibilidade de o Botafogo aceitar uma oferta menor do que aquela que ele teve do Palmeiras alguns dias atrás para se ver livre do atleta. E você? Pediria quanto para vender o Danilo? Será que o Botafogo errou quando recusou a proposta do Palmeiras? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Palmeiras registrou prejuízo de 124 milhões de reais nos 6 primeiros meses desse ano. Isso significa que Leila Pereira gastou 124 milhões a mais do que arrecadou no primeiro semestre de 2026. É só importante lembrar que para os clubes de futebol, o primeiro semestre é pior em termos de arrecadação do que no segundo. Os clubes costumam ter mais dinheiro à disposição no segundo semestre, porque é quando se pagam, por exemplo, cotas de TV, premiações por títulos e vendas de atletas. Palmeiras teve esse resultado muito ruim do ponto de vista financeiro também, porque optou por não vender atletas do time principal. Foram vários os jogadores especulados por clubes do exterior, mas a Leila Pereira, como eu disse para vocês, colocou na cabeça que precisa ser campeã da Libertadores antes de deixar a presidência do clube em dezembro do ano que vem e vai dar prioridade para a venda de atletas que não são tão importantes assim. Se houve um prejuízo de 124 milhões, é importante contar que o Palmeiras registrou, somente no mês de junho, 58 milhões de déficit. O endividamento saltou para 822 milhões de reais. Ah, esqueci de uma parte importante. Se o Palmeiras teve um prejuízo acumulado de 124 milhões, o orçado para esse mesmo período era de um prejuízo de só 19 milhões, só para vocês entenderem como as contas não vão bem. Receita Alviverde de 432 milhões de reais, o orçado era de 619 milhões de reais, há um vácuo bem grande, de quase 200 milhões a menos arrecadados do que haviam sido planejados. Só para completar, contar que o Palmeiras precisou recorrer a um empréstimo de 20 milhões de reais, e esse tipo de movimento costuma ser normal nos times de futebol, mesmo levando em consideração que o Palmeiras é o segundo mais rico do país. A saideira sobre finanças do Verdão, a previsão ainda nesse momento é de que o clube termine a temporada com 1 bilhão e 200 milhões de reais de receita e um superávit de 11 milhões e 200 mil. Quero te ouvir sobre o tema. Leila Pereira faz boa gestão? Esse número de 124 milhões de reais de prejuízo no primeiro semestre te assusta? Ou o que vale é título no fim da temporada? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Igual o ano passado, o Palmeiras quase participou de um amistoso de pré-temporada nos Estados Unidos, em que Barros estava negociando. Falta mais sintonia entre Leila e Barros. Será que a Leila sabia desse amistoso? Boa pergunta, William, mas, cara, vamos lá. Há um grande problema no Palmeiras, na gestão do Palmeiras. O Palmeiras tem um técnico que é maior do que o superior dele, hierarquicamente, o Anderson Barros. Qual que é a lógica? Você tem o presidente, você tem o executivo de futebol e você tem o técnico. O técnico se reporta ao executivo, que se reporta ao presidente. A presidente é a manda-chuva, o executivo está logo abaixo dela e depois vem o técnico. No Palmeiras, por conta de tudo que ganhou, o Abel ultrapassou o Anderson Barros
com muita sobra, né? Então, a verdade é que o Anderson Barros hoje atua meio como uma espécie de auxiliar, de assistente do Abel. O que o Abel quer, ele atropela o Anderson Barros. Eu não estou contando nenhuma novidade, né? Não é nenhuma surpresa para vocês o que eu estou falando por aqui. Então há essa quebra da ordem hierárquica das coisas, né? E até a Leila Pereira, vou dizer para vocês, usa o Abel como um enorme escudo. A Leila já andou quebrando vários galhos do Abel. Só para lembrar que na temporada passada, o Abel foi punido com multa de 5 milhões de euros por conta daquele pré-contrato que ele assinou com o Al-Sadd que ele não foi. E a Leila Pereira, inclusive, fez gestão para que o acordo fosse facilitado com a ajuda do Palmeiras. O Palmeiras repassou um percentual maior do menino que estava lá no Gabriel Pereira. Era o Gabriel Pereira? Vocês vão lembrar desse caso. Enfim, mas a verdade é que no Palmeiras todo mundo é meio refém do Abel Ferreira, né? Tem suas vantagens, mas tem também desvantagens. Se no Verdão tem problema, adivinha nos outros, deixa o Verdão em paz. Pois é. Do ponto de vista financeiro, cara, o Palmeiras só não tá melhor que o Flamengo. O Palmeiras vive uma fase espetacular. E assim, ó, que é cedo para dizer, mas se tem alguém com chance de ganhar a tríplice coroa nessa temporada é o Palmeiras. O Palmeiras é líder disparado no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o único classificado na Copa do Brasil. Vai passar pelo Fortaleza, já passou, né? E, cara, contra o Cerro, para mim, o Palmeiras é bem favorito, tá? Wellington Darmeto. Nicola, Veiga volta a jogar no Palmeiras? Não. E ele está emprestado até dezembro e o técnico, isso quem me contou foi o empresário dele, né? O André Cury. O André Cury disse que o Veiga foi uma opção do técnico, vai permanecer por lá, tá? Deixa eu até ver se o Veiga jogou na estreia do time no Campeonato Mexicano. O Brian Rodrigues, que pode ir para o Cruzeiro, ele entrou no segundo tempo e fez um dos gols da vitória do time por 3-0. O Veiga tem 3 partidas na atual temporada, tá? Na última jogou 45 minutos. Na primeira foi titular absoluto 90 minutos, na segunda jogou 75, na terceira jogou só 45. Deixa eu ver se ele entrou como titular. Ele entrou como titular e saiu no intervalo, tá? Que mais? Deixa eu pegar mais participações de vocês por aqui. Péssima notícia para o Palmeiras, de novo, Paulinho machucado. O atacante passou por exames nessa segunda-feira que detectaram uma lesão na coxa direita. Paulinho deve ficar fora por 3 semanas. Ele já havia perdido o jogo contra o Vitória por conta de um entorse no tornozelo, ficou de fora do jogo contra o Fortaleza, apesar de ir para o banco de reservas, porque reclamou de dores na musculatura. Nessa segunda-feira, os exames apontaram essa lesão no adutor da coxa. A expectativa é de que o Paulinho perca no mínimo mais 6 jogos. Partida de volta contra o Fortaleza na Copa do Brasil, fica de fora dos 2 jogos da Libertadores, fase de oitavas de final contra o Cerro Porteño e também não enfrenta Internacional, Fluminense e Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Aqui vem a pior parte da história envolvendo o Paulinho. Na temporada atual, 9 jogos em 42, ou seja, 21% de aproveitamento, de presença em campo. Esse aproveitamento, essa presença vai diminuir por conta dessa ausência, por conta de uma nova lesão. Desde que foi contratado, o Paulinho disputou só 25 jogos. E olha que ele chegou ao Palmeiras no início da temporada passada por 18 milhões de euros, além da cessão de 2 atletas em definitivo. 25 partidas em 118 jogos e presença em campo de apenas 21% dos jogos. Dá para dizer que a contratação de Paulinho merece que nota de 0 a 10. Use espaço para comentário para registrar sua opinião. Só queria relembrar de uma declaração de Leila Pereira assegurando que o Palmeiras nunca contrataria jogador machucado. Fala, rapaziada, boa, beleza? Chegamos com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do Palmeiras. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando até aqui. Não esqueça de sentar o dedo no like, se inscrever no canal, no canal, no vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.